Fala pessoal, nesse vídeo eu vou explicar para vocês tudo sobre a nossa análise de highlights dentro de desempenho personalizado. Vou explicar o principal objetivo dessa análise e como a gente pode utilizar ela da melhor forma possível. Eu vou começar explicando para vocês esse filtro que nós temos aqui chamado filtro personalizado. Esse filtro ele tem como objetivo, como o nome já diz, você poder filtrar alguma análise personalizada. Então, por exemplo, se você utilizar esse filtro, dentro de análise personalizada, você não utilizar esse filtro, ele não vai trazer nada para você. Porque aqui, obrigatoriamente, nós precisamos ter uma análise personalizada selecionada. No filtro estatístico e financeiro, você não precisa ter uma análise personalizada selecionada. Mesmo assim, você vai ter acesso às análises. Porém, se você quiser ter uma visão estatística ou financeira de uma determinada análise, você vem aqui no estatístico ou financeiro e seleciona. Eu só queria dar essa breve explicação para vocês entenderem a grande utilização desse filtro personalizado. Aqui em análise personalizada, a gente obrigatoriamente precisa selecionar uma análise. Eu vou pegar como exemplo estratégias. E aí, qual o grande objetivo dessa análise? É a gente conseguir ter visibilidade de quais estratégias, no caso que eu selecionei, estão performando melhor. Eu estou tendo o melhor resultado financeiro. E também, por outro lado, quais estratégias estão me trazendo o pior resultado financeiro, que eu deveria ou parar de fazer ou começar a fazer no simulador, entender onde eu estou errando e aperfeiçoar elas. Então agora eu vou explicar aqui para vocês as informações que nós temos dentro dessa análise. Primeiro aqui em resultado geral aparece o nome de uma estratégia. O que aparece compra de mínima? Só fazer um parênteses aqui, todos esses nomes eles são ilustrativos, tá pessoal? A gente sabe que muitos traders têm seus próprios nomes, estratégia. Você tem a possibilidade de editar todos eles. Aqui a gente só deixou alguns nomes ilustrativos para poder exemplificar. Então, voltando. A compra de mínima, ela representa a estratégia onde nós temos o maior resultado financeiro, comparando todas as estratégias que nós aplicamos nas operações. A que teve o maior resultado financeiro foi a compra de mínima. Também é importante ressaltar, todas essas informações que vão ser apresentadas aqui, elas estão atreladas às operações que você aplicou essa análise personalizada. Então, vou dar um exemplo. Se dentro do ano de 2023, que é o filtro que nós fizemos aqui, por exemplo, você tiver 1000 operações, das 1000 operações você só aplicou essa análise personalizada em 900, 100 delas não vão aparecer aqui para você. Por isso o ideal é que você aplique essa análise personalizada em todas as suas operações, tá certo? Senão você vai ter um dado quebrado. Então voltando aqui para o resultado geral. Compra de mínima é o nome da estratégia que tem o melhor resultado financeiro comparando todas as estratégias que nós selecionamos. E aí aparece o valor, 14.145 é o valor total dela, do resultado que ela deu para nós. E se você passa o mouse em cima de positivas, ele aparece o valor e qual é o percentual de assertividade dessas positivas. Tem um percentual de 90,9. Aí você vai me perguntar, por que é 90,9 se não tem nenhum resultado negativo? Porque o resto foi zerada. E aí é zero, não tem como apresentar nada aqui. Inclusive, se você visualizar aqui, aparece como zero, né? Zero, porque não tem nenhuma sequência negativa. Por outro lado, o destaque sempre é do maior. Então, o maior é positivo e aparece qual foi a maior sequência de dias positivos dentro dessa estratégia. Então, foram 8 dias consecutivamente que, utilizando essa estratégia, esse operacional ficou positivo. E aí deu um total de 14.145, porque a gente não teve nenhum negativo. Essas são as informações que nós apresentamos em resultado geral. Vindo aqui para o lado direito, nós temos o maior desempenho e menor desempenho. É igualzinho a parte do financeiro estatístico. A única diferença é que aqui nós apresentamos pelo período selecionado o nome das estratégias em que você teve ou os maiores resultados financeiros ou os piores resultados financeiros. Então, vamos levar em consideração aqui o filtro semana. Então, semana 1,
qual foi a estratégia que me deu o maior resultado financeiro na semana 1? Compra de mínima. 5 operações representaram R$ 13.957,50. E na semana 2, também a compra de mínima. Foi uma operação, R$ 37,50. E na semana 3, 4 operações, 90. Na semana 4, uma operação, 75. E na semana 5, 2 operações, menos 75. Por que esse resultado está negativo dentro de maior desempenho? Porque dentro da semana 5, não teve nenhuma nenhuma estratégia, nesse caso, que ficou positiva. Então, a que ficou menos negativa é a que é apresentada aqui. Foi a venda de máxima. No caso de menor desempenho, é o mesmo racional. Nós vamos apresentar as estratégias que tiveram um menor desempenho. Aqui, na primeira semana já aparece 2 operações, 685 positivo. Por que está em menor desempenho? Porque dentro das estratégias utilizadas na semana 1, a que teve o menor desempenho, ainda assim ficou positiva. Foi R$ 685. Semana 2, negativo 3.290, 4 operações. Semana 3, 2 operações, menos R$ 75. Semana 4, uma operação, R$ 20. Semana 5, 2 operações, menos R$ 75. E aí, essa mesma visão você consegue ter por dia, por hora. Aliás, quando é apresentado essa seta em destaque, é porque tem mais informações do lado direito. É só você clicar na seta que ela te leva para essas informações. Aí você tem numa janela de 30 minutos e numa janela de 15 minutos. Então, vamos resumir aqui da seguinte forma. Qual a melhor estratégia para eu utilizar na semana 1? Compra de mínima. Nesse exemplo que nós estamos dando aqui. E a estratégia que eu não deveria fazer na semana 1? Venda de máxima. Simples assim. Aqui a gente consegue ver quais estratégias a gente performa melhor e quando elas performam melhor. Esse é o grande diferencial dessa análise. Vindo agora para a parte de baixo, em payoff, aparece também como compra de mínima. O que significa isso? Bom, antes de qualquer coisa, o que é payoff? Payoff nada mais é do que risco-retorno. O quanto você está aceitando perder para buscar um determinado resultado, ou dentro do seu dia, ou por operação. Então, qual estratégia eu tenho o melhor risco-retorno, o melhor payoff? Compra de mínima, que nesse caso acabou sendo a mesma de resultado geral. Porém, isso não é uma regra. Podemos ter casos em que eu tenho uma estratégia e me dá um resultado financeiro maior, mas outra estratégia é a que me dá o melhor risco-retorno. Dentro dessa estratégia de payoff, que é compra de mínima, quando nós flegamos dia, todos esses resultados aqui eles são referentes a resultados diários. E quando flega operação, todos referente à operação. Então, vamos começar aqui, por exemplo, por dia. Então, qual o resultado médio diário quando utilizamos essa estratégia? 1.768,13. E quando você passa o mouse em cima, aparecem os dias que referem-se a essa estratégia, que é um total de 8 dias. Essa informação de que o cálculo não considera os 2 maiores resultados positivos, nem os 2 maiores resultados negativos. Por que isso? Porque se a gente está falando de média, os 2 maiores e os 2 menores vão, eventualmente, se forem muito destacados, vão acabar mudando a nossa média, vão interferir no resultado. Então, a gente exclui os 2 maiores e os 2 menores para poder ter uma média mais assertiva. Média positiva é o resultado médio das operações que ficaram positivas para essa estratégia. Então, aqui eu não estou considerando nenhuma que ficou negativa. Quando eu fico positivo, quanto eu fico positivo? 1.768,13. E aí aparece total de dias, período e a mensagem. Qual foi o meu maior resultado positivo para essa estratégia? 7.782,50 foi no dia 2/2. Média negativa. Para esse caso, não tivemos média negativa porque não houve nenhum resultado negativo nessa estratégia. Se houvesse, ia aparecer aqui em média negativa e o maior resultado negativo ia aparecer aqui. Como não há, está como sem dados. O mesmo racional se aplica para a operação. Então, agora olhando para a mesma estratégia, porém um resultado por operação. Qual resultado médio eu tenho em compra de mínima por operação? 1.285,91.
passa o mouse e você vai ter acesso às outras informações. Dentro das operações que eu fiquei positivo, qual a média de resultado positivo? 1.285,91. E aí tem as informações aqui dentro. Maior resultado positivo qual foi? Por operação, 7.782,50. A minha média negativa não tem, porque não tivemos nenhum resultado negativo. E maior resultado negativo também não tem, porque não tivemos. Então, o que a gente consegue tirar aqui de conclusão dessa análise? Que a minha melhor estratégia é compra de mínima e que ela também é a estratégia que eu tenho o melhor risco-retorno, ou seja, ela é a melhor estratégia a ser utilizada. A gente tem outras visões que nós vamos ter em análises ainda dentro dessa tela, mas aqui é o highlight, é o destaque principal para que você consiga tirar conclusões assertivas e já aplicar dentro do seu operacional. Então, no vídeo de hoje, eu queria apresentar essas informações para você. Queria dizer que se você tiver qualquer dúvida, sugestão, problema, entre em contato com a gente aqui do lado direito inferior no nosso chatbot e a gente vai ter o maior prazer de responder vocês. Tá legal? Então, nesse vídeo é isso. Muito obrigado e boas análises.